Eu sou Mira Graçano e hoje tenho a honra de conduzi-los durante este almoço especial. Mas antes de iniciarmos o nosso evento, eu quero destacar a nossa gratidão, como sempre, aos nossos mantenedores e patrocinadores de gestão do LIDE Paraná, Grupo RDP, Valor e Elbrus, a Altima, a Endi, RPC e hoje, em especial, ao mais novo mantenedor do LIDE Paraná, NHS Energia do Seu Jeito. E também fazemos menção aos sponsors do Lidera Paraná, um programa de aceleração de negócios promovido pela nossa entidade, que conta com a participação da Febracis, da Gazeta do Povo, a construtora Baggio, Smart Capex, Ebrix e Works. E para dar as boas-vindas, eu chamo agora a nossa presidente, Heloísa Garret. Obrigada a todos pela presença, bom dia. Candidata, essa agenda a gente faz mensalmente, onde os empresários se reúnem para conversar, fazer negócios, falar sobre os seus desafios enquanto setor produtivo. E a nossa decisão de fazer esse almoço e chamar os dois candidatos ao segundo turno é para que vocês tenham a oportunidade de dialogar com as lideranças empresariais. Aqui a gente tem mais de 30 setores representados por grandes empresas que são importantes para a economia da nossa cidade. Então, a ideia é que vocês possam abrir esse espaço para que os empresários também possam questioná-los sobre o que vai afetar, caso a senhora seja eleita, a atividade econômica de cada um. Nós não nos conhecíamos ainda, né? Muitas pessoas acham que, por sermos jornalistas, nos conhecíamos, mas não nos conhecíamos, o prazer conhecê-la, e que esse espaço seja realmente um espaço democrático para que a senhora possa expor as suas visões e o impacto disso na nossa sociedade. Eu quero pedir que a doutora Gisela, por favor, todo esse conteúdo, essa dinâmica do evento de hoje foi referendada e trabalhada com a doutora Gisela Trovo, nossa filiada desde o começo da operação do LIDE aqui no Paraná, e ela é uma grande representatividade das mulheres no direito eleitoral. Então, doutora Gisele, se puder passar as nossas regras do encontro de hoje. Bom, boa tarde a todos. Prazer, candidata, seja bem-vinda. É muito simples, como a Elô mesmo colocou, o nosso objetivo aqui é, de fato, ouvir as propostas que a candidata precisa apresentar para os nossos membros, né? Então, nosso espaço vai ter 30 minutos de explanação da candidata e 25 minutos abertos para as perguntas dos nossos membros. Essas perguntas a gente pede muito que sejam concisas, né, para que também tenha esse espaço de resposta, e os 5 minutos finais aí para as considerações da candidata. Tá? A gente espera que sejam perguntas muito diretas, concisas, respeitosas, e que a gente possa ter um excelente evento. Obrigada. Que bom, pessoal. Então, vamos lá, rapidinho. Vou fazer uma breve apresentação aqui da candidata Cristina Grêmio, para que todos possam estar, então, alinhados e saber, de fato, um pouco mais de detalhes sobre a carreira da candidata. Cristina Grêmio é jornalista, é apresentadora, reconhecida por sua atuação firme na cobertura de notícias, especialmente relacionadas à política e à sociedade. Com uma carreira consolidada em veículos de comunicação de grande relevância, Cristina é conhecida por seu comprometimento com a notícia e por sua postura crítica, sempre buscando esclarecer os fatos de maneira direta e de maneira objetiva. Cristina também é uma figura pública ativa nas redes sociais, onde mantém uma forte presença discutindo questões importantíssimas para a população, como a segurança pública, transparência na gestão e os direitos dos cidadãos. Conservadora e defensora dos valores familiares, ela se destaca como uma voz influente. Em 2024, Cristina Grêmio entrou na política como candidata à Prefeitura de Curitiba, buscando trazer a sua experiência, sua visão crítica e também senso de justiça para o cenário político, com propostas voltadas para a melhoria da segurança, educação e transparência na administração pública. Então, convidamos agora a candidata Cristina Grêmio para vir à frente. Boa tarde, já começo pedindo desculpas pelo atraso. Eu sei que o horário de todo mundo é muito importante, mas há uma ansiedade grande na cidade, no momento, por ouvir os candidatos, e a gente não pode desperdiçar também nenhum convite.
mas com todo respeito mesmo, não é por desconsideração esse atraso, estarei aqui disponível para as perguntas já já. Eu acho importante colocar que a minha candidatura ela é absolutamente orgânica. Isso não é fruto de um projeto de vida, de um planejamento, nem de grupo político que já existia e tentou me trazer para cá por algum motivo. Foram as pessoas de Curitiba, ao longo dos últimos anos, em função de tudo que aconteceu, especialmente no Brasil, que começaram a me fazer pensar nessa possibilidade. E no ano passado, depois do processo muito conturbado da eleição de 2022, desde da soltura de Lula, todo o processo que aconteceu com a Lava Jato, o desmonte da Lava Jato e a ascensão dele de volta à presidência, especialmente os conservadores, liberais e de direita, estavam muito carentes de um representante também em nível local. E é aí que começa o processo para que eu acabe me tornando candidata a prefeita. Então, eu passei, ao longo do ano de 2023, muitos meses ouvindo pessoas, ouvindo representantes de vários grupos da sociedade, e aqui não é nenhum grupo específico que eu vou citar, mas tinha gente de conselhos comunitários, de associações de moradores, associações de classe, e isso foi num crescente até que, mais para o fim do ano, eu entendi que a demanda dos curitibanos que me procuravam era também a minha, para que a gente tivesse alguém com quem a gente se conectasse por valores, concorrendo à prefeitura da nossa cidade. E aí veio o meu bairrismo também, o meu profundo amor pela cidade. Eu sou a 4ª geração de curitibanos na minha família, por um dos lados, o que é quase uma raridade, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas eu tenho por motivos jornalísticos. Os curitibanos de hoje, metade não são nascidos em Curitiba. Então, se a gente tem uma população de 2 milhões, nós temos 1 milhão de pessoas que escolheram morar em Curitiba. Muitas vindas do interior do estado que tem economia pujante, mas, por falta de oportunidades lá, acabaram vindo para a capital. E muita gente vinda de outros estados. E aqui a gente tem ou de outros países até, a gente tem desde imigrantes que fugiram de situações de absoluta tirania, de guerras, de tudo que a gente acompanhou no mundo nos últimos anos. Nós somos uma cidade acolhedora, assim como o Brasil é um país acolhedor, mas isso trouxe muita gente vindo de outros estados, iludida por uma Curitiba que já não existia mais, por uma Curitiba modelo que ficou nos anos 90. E os nossos problemas urbanos foram sendo agravados. Então, a gente tem uma população de rua imensa, um centro da cidade abandonado, criminalidade aumentando. Acho que eu não preciso entrar em detalhes, mas muitos dos senhores devem saber de facções criminosas já instaladas na nossa cidade, em algumas regiões periféricas. Essa população da periferia começando a sofrer com a falta da presença do Estado e o início da presença de grupos criminosos que trazem o que o Estado não traz. Então, realmente há algumas carências de cidade muito grande e que Curitiba precisa olhar. E é nesse sentido que vem a minha candidatura. Enfrentei um problema muito grande, meses de tentativa de ser aceita por partidos que se dizem de centro ou de centro-direita, já que não existe um partido conservador no Brasil, e todos foram me negando legenda. Eu acabei conseguindo a legenda no PMB, que é um partido que nem eu mesma conhecia, Partido da Mulher Brasileira. É um partido que existe só há 9 anos, que surgiu, segundo divulga a fundadora nacional, por uma necessidade de atrair mulher para a política, e começou a enfrentar os mesmos problemas dos outros partidos. A mulher se interessa menos por política, isso está mudando, mas, de um modo geral, a mulher se interessa menos por política. E aí ela criou uma restrição aos homens por causa do nome do partido. Então, já há 2 anos atrás, ela tentou a mudança do nome, isso vem sendo analisado pelo TSE. É um partido que, aqui no Paraná, já adotou o novo nome de Por Mais Brasil, mas não foi consolidado esse nome nacionalmente, e isso criou uma rusga com a presidente nacional. Depois que eu já tinha a legenda e a pré-candidatura lançada, eu ainda tive que enfrentar, dentro deste partido, também uma rejeição, dizendo que era uma candidata não alinhada com o partido. Então, eu enfrentei vários problemas ao longo do processo, e isso resultou numa asfixia imensa do meu nome. Durante muitos meses, a população não sabia que eu era pré-candidata. Quando foi se aproximando o período eleitoral, e depois, já dentro do primeiro turno, o período da eleição, mesmo o dia da eleição, eu consegui, a duras penas, furar uma bolha, que é essa bolha do desconhecimento. Institutos de pesquisa não mencionavam meu nome, portanto, a imprensa não mencionava meu nome e o eleitor não sabia que eu era candidata. Quando eu consegui, com um trabalho digital muito forte, furar, de alguma forma, essa bolha do desconhecimento, o meu nome foi imediatamente aceito, porque esse desejo de mudança
e de solução real para os problemas reais e não maquiagem para fingir que eles não existem, veio junto comigo. Então, aí pouco importou se era direita, esquerda, centro, centro para lá, centro para cá, as pessoas querem mudança. E aí se conectaram com a minha história no jornalismo, a busca pela verdade, e também surgiu um sentimento muito forte de injustiça, que foi o que me trouxe ao segundo turno, de maneira surpreendente para muitos, repentina, mas para mim natural, que foi: nós somos humanos e a gente abraça quem é traído e quem é injustiçado, e pouco importa o que ele está propondo ou o histórico dele. As pessoas perceberam que os institutos de pesquisa me boicotaram, assim como antes eu fui boicotada pelos partidos e, de certa forma, também pela mídia, especialmente por essa mídia de aluguel, que é uma mídia que parece menor do que a mídia tradicional, mas tem muita importância na eleição municipal, que são os blogzinhos de política, os sites de internet e, especialmente, os perfis de Instagram, de Facebook e de Twitter feitos para difamar adversários políticos de determinados políticos. Então, eu sofri um processo também de calúnia e difamação imenso, mas nós chegamos até aqui. E a proposta agora ainda é, para mim, levar o meu nome e a divulgação do que eu fiz honestamente ao longo do período de pré-campanha e de campanha de primeiro turno e que não foi visto. Nós fizemos um plano de governo com a ajuda de 200 voluntários, porque eu já disse, quando eu aceitei a candidatura, que eu não faria isso sozinha, e aquelas pessoas que me instigavam a colocar meu nome a serviço da cidade disseram que estariam comigo, e de fato vieram. Eu, lá no início da pré-campanha, em março, quando eu lancei um primeiro vídeo, alguns de vocês talvez tenham visto um vídeo que eu gravei lá no Jardim Botânico, contando brevemente a história da minha família na cidade, do meu trisavô, doutor Trajano Reis, que foi o primeiro médico cirurgião de Curitiba, que agora está sofrendo um processo de difamação também pela campanha adversária, em cadeia de rádio e televisão. Estou tentando me defender na justiça, mas ainda não consegui o direito de tirar aqueles comerciais do ar. Mas ele veio com muito senso de responsabilidade, convidado por Dom Pedro II, lá no século XIX, para tentar dar assistência médica para uma vila que estava em franca ascensão. Estou falando de século XIX, né? Antes, acho que uns 20, 30 anos ainda antes da instalação da República. E foi alguém que construiu não só família, mas história na cidade. Eu descobri já como jornalista que ele foi presidente da Assembleia Legislativa. A foto dele está lá na galeria de ex-presidentes, e eu descobri isso investigando os atuais presidentes e tomando chá de cadeira para tentar conseguir uma entrevista. Então, quando eu trouxe essa minha história, a história do porquê eu estava me lançando como candidata, e principalmente o que eu queria fazer naquele momento, lá em março, naquele primeiro vídeo, era quebrar esse sistema político viciado, que é pautado nas grandes alianças, pelos grandes partidos que depois tomam conta de toda a máquina pública e engessam as empresas que estão aí tentando prestar serviço de forma honesta, engessam o desenvolvimento econômico da nossa cidade e vão tolhendo também a chance de qualquer um de fora entrar no processo político. Eu tive já, de fato, um início ali de adesão à minha candidatura. O primeiro apoio que me veio, que foi de um empresário e um advogado, que prontamente me disse: estou com você, quero abraçar essa causa, como eu posso te ajudar? Ele simplesmente coordenou os incontáveis voluntários que começaram a aparecer abraçando essa causa. E ele coordenou durante 6 meses o trabalho que esses voluntários e ele fizeram de estudar os problemas da cidade, pesquisar o que estava gerando insatisfação nas várias esferas da população e buscar soluções que às vezes já existem em outras cidades, às vezes em outros países, às vezes soluções que a gente tinha aqui e deixaram de ser aplicadas e que resultaram nos problemas que a gente tem hoje. Esse empresário se chama Jairo Ferreira Filho, atualmente é meu candidato a vice na chapa. Ele coordenou todo o plano de governo, é mais um que está sofrendo um processo de calúnia e difamação violento. Ele é ficha limpa, o TSE homologou a candidatura dele junto com a minha. Nós estamos no páreo e nós vamos governar essa cidade ouvindo as pessoas. Essa é a nossa proposta. Ele fez o trabalho de ouvir as pessoas. O meu plano de governo está no meu site, que foi hackeado no início do processo do primeiro turno, e nós demoramos 3 semanas para conseguir levantar o site, porque a minha campanha foi toda feita por voluntários sem um tostão de dinheiro público e continua nessa toada. Cresceu o apoio financeiro agora no segundo turno, e se alguém de vocês já doou para a nossa campanha de Pix, eu agradeço. Se não doaram, estão convidados a doar. Eu entendo a pressão que existe sobre os empresários e porque às vezes é difícil fazer a doação. Só aceito doação por Pix, tem que ser por via direta, conforme o sistema eleitoral prevê, e aí
uma informação talvez interessante para vocês que lutam tanto por ética, né, nas empresas, e eu quero trazer isso para a política. O custo do meu voto, eu tive 291.523 votos no primeiro turno, mesmo tendo passado por todo esse processo difícil, com um plano de governo consistente que está no meu site para ser lido, e convido todos a acessarem e lerem. Vou depois, nas perguntas, esmiuçar algumas coisas que eu sei que vocês têm interesse, mas todas as áreas da prefeitura estão atendidas lá no plano de governo. Eu fiz lives diárias, das 10h30 às 11 da noite, junto com o Jairo, que foi quem coordenou as equipes do plano de governo e participou desse processo e escreveu o plano de governo. Eu fiz lives diárias durante todo o período de primeiro turno, sem que as pessoas soubessem, porque eu não estava conseguindo me divulgar. Não tinha horário de TV nem de rádio, por força da lei eleitoral. Partidos pequenos não têm, e eu não tinha o fundo eleitoral pelo mesmo motivo, mas se tivesse, não usaria. O meu voto com a doação espontânea de gente que doou R$1, R$2, às vezes 2,22, para deixar bem claro de que lado elas estavam, às vezes doando 35, foi uma campanha que a gente fez para mostrar que tinham entendido a proposta, estavam abrindo mão do preço de uma pizza e doando para a campanha. Nós conseguimos pagar advogado eleitoral, não para impugnar as pesquisas, isso era mais caro, a gente não conseguiu, mas para nos defender minimamente dos ataques que vinham sendo feitos e chegarmos ao segundo turno. 291.523 curitibanos votaram, foi uma votação apenas 21.000 a menos do que a do candidato vencedor no primeiro turno. Mas isso continua num crescente, porque eu continuo furando a bolha. Ainda tem gente que, nesse momento, não sabe que eu sou candidata. Já fui convidada, finalmente, para 2 debates, o da RPC nas vésperas do primeiro turno e o de ontem na Bandeirantes. É um momento difícil ali, de muita confusão, de muita acusação e tentativa de esclarecimento dos fatos, mas eu, de fato, estou conseguindo furar a bolha do desconhecimento e acredito que a gente tem uma votação bastante expressiva, e é por isso que o candidato adversário está tentando impugnar todas as pesquisas de segundo turno também. Conseguiu impugnar mais uma hoje. Infelizmente, a gente não tem acesso aos números que agora eu acredito que sejam reais, porque agora o meu nome é consultado. Agora, quando eles perguntam para o eleitor, eles perguntam em quem vai votar, tem esse e esse candidato, antes o meu nome não constava. Então, eu trago tudo isso de forma honesta para entenderem que eu não sou um azarão, eu não sou uma aventureira e nem uma forasteira, sou uma curitibana com profundo amor pela cidade, faço parte do mais de 1 milhão de curitibanos que é nascido em Curitiba, o outro 1 milhão não é nascido, mas escolheu viver aqui, sendo que nessa faixa dos que nasceram em Curitiba, metade, apenas metade, é filha de curitibanos. Eu sou filha, neta e bisneta de curitibanos. Como eu disse, meu trisavô era baiano e veio para Curitiba a convite do imperador Dom Pedro II e fez família aqui e construiu essa história aqui. Então, eu, assim como eu sei tantos de vocês, temos história na cidade, construímos, já dedicamos, né, nossos antepassados dedicaram muitas horas de suas vidas a criar negócios, a empreender, e a gente quer trazer uma nova cultura na cidade, em que o poder público não é um poder público burocrático que está ali atrapalhando os negócios. A gente quer, pelo contrário, abrir a economia, né? Eu sou completamente liberal na economia. Já estão dizendo que eu vou privatizar o Banco do Brasil. Eu disse, quem dera. Não é por aí. Isso tem que chegar num nível mais alto para conseguir fazer. E tem que discutir com a sociedade, né? Se a sociedade não quiser, e eu entendo que a sociedade não quer privatizar tudo, a gente vai continuar com algumas áreas na mão do Estado. De minha parte, pessoal, nesse momento de Brasil e de Curitiba, eu não vejo, por exemplo, como privatizar a saúde, educação e segurança pública, que são as áreas que mais preocupam, como sempre, o cidadão curitibano. E a gente tem propostas grandes para a educação, para a saúde e para a segurança pública. Tenho a alegria de dizer que a Guarda Municipal já está comigo, as professoras já estão comigo e os médicos e enfermeiros, em grande maioria, já estão comigo, porque viram naquele plano de governo, construído por 200 voluntários, que agora são acusados de ser inteligência artificial ou chat GPT, eles viram ali a proposta real, o desejo real de mudança da cidade. Vou citar só um exemplo bem simples. Vai me controlando o tempo, hein, por favor. Olhe nos relógios aí, me avise. Educação. A gente tem um problema sério e a gente está falando de população mais carente, mais vulnerável, que é quem matricula as crianças em CMEIs, que são as creches públicas municipais, ou na primeira fase do ensino fundamental, lá nas escolas da prefeitura. 10%, isso é uma estatística extraoficial, mas trazida de dentro da docência municipal. 10% das nossas professoras e das crianças que são da faixa da população mais vulnerável pedindo afastamento de sala de aula
por absoluta incapacidade de continuar lecionando nas condições em que estão. Salas superlotadas, nós estamos falando de crianças, que já são hiperativas por natureza. E crianças carentes que precisam daquele atendimento na escola, elas vão, muitas delas, por causa das 4 refeições fornecidas. E as professoras estão ali com 30 a 35 crianças por sala de aula, sendo que algumas delas autistas ou com outras necessidades especiais por força de lei federal. E não é que a gente não queira a inclusão, a gente não só quer como obedece às leis. Né? Os conservadores não são desses de desobedecer a Constituição e aplaudir tirania. A gente quer respeito a todas as leis já votadas no país. Mas a gente precisa preparar as nossas professoras para isso. Então, o nosso plano de governo na área de educação tem um foco grande na saúde mental das professoras. Não é possível que a gente tenha um efetivo pequeno a ponto das salas estarem superlotadas, com 10 mil crianças aguardando vaga. São 10 mil mães que não podem trabalhar, e acho que isso reflete também nas empresas de vocês. E ainda por cima, as crianças que estão lá enfrentando professoras estressadas, e a gente sabe o que o estresse provoca na pessoa, o nível de irritação, ou com depressão, o que também torna o ambiente escolar um ambiente apático que não condiz com crianças pequenas. E como é que a gente vai, além de resolver esse problema com treinamento e com contratação de mais professores, se for necessário, até porque a gente tem que colocar essas 10 mil crianças que estão fora da sala de aula na sala de aula, e isso vai, se tiver empresários do meio educacional infantil, aí eu já estou conversando com vários, vai de parcerias público-privadas, enquanto a prefeitura constrói as creches, são muitas creches para atender 10 mil crianças, então não se constrói da noite para o dia, a gente sabe da dificuldade de conseguir terrenos, né, quem é da área de construção sabe disso. Então, a gente depende muito de soluções vindas do que já existe, e a gente vai investir nisso, mas vamos garantir vaga para todas as crianças, porque as mães precisam trabalhar. Vamos lembrar que a maior parte das famílias é comandada por mulheres, e a gente precisa realmente que haja oportunidade de emprego para elas. Educação financeira, iniciação ao empreendedorismo, aulas de oratória e ferramentas que introduzam essas crianças no universo da inteligência emocional. Acho que vocês sabem a dificuldade de conseguir funcionários, bons funcionários, e pela falta, pela carência lá na escola, lá no preparo educacional. Então, a gente já está pensando na Curitiba do futuro quando a gente coloca essas propostas na educação infantil. E isso é semente que a gente vai plantar, a gente só vai colher daqui 14, 15 anos, quando elas forem entrar no mercado de trabalho. Foi uma demanda que surgiu até do grupo que estudava a parte de tecnologia e inovação, que a gente quer entrar pesado com isso, até para desburocratizar o serviço público, fazer andar a fila dos postos de saúde. Se a gente melhora os processos e a tecnologia é capaz de fazer isso, a gente destrava muitos dos gargalos que estão impedindo o serviço público de ser eficiente. Mas o grupo de tecnologia e inovação nos trouxe a seguinte questão, que não era uma questão minha, mas eu sei que é uma questão que está na cabeça de muitos de vocês, e muitos setores já estão enfrentando isso. A inteligência artificial chegou para ficar, não adianta dar murro em ponta de faca, e está acabando com a maior parte dos empregos da forma como existem hoje. Como as nossas crianças vão resolver esse problema quando elas entrarem para o mercado de trabalho? Na nossa visão e na visão desses 200 que nos ajudaram a pensar a cidade, e esses 200 incluem servidores da prefeitura, especialistas nas várias áreas, eu estou falando aqui especialistas que vieram, inclusive, junto comigo do jornalismo, que eram as minhas fontes nas várias áreas, eu estou falando de pós-doutores, de gente que se formou fora, voltou para prestar serviços aqui à nossa cidade, que está aí com vontade de ajudar, e também usuários dos sistemas públicos, tanto educacional quanto de saúde, enfim, quem usa o trânsito, né, quem se desloca pela cidade, está inconformado com a indústria de radar, com esse STAR que se expandiu para os bairros, inúmeros problemas para resolver. O que eles falaram? Nós precisamos preparar as crianças para empreender. É a única forma de, no futuro, a gente conseguir solucionar o problema da falta de emprego. Então, nós vamos preparar empreendedores, e eu preciso muito da ajuda de todos vocês, é por isso que a gente está colocando a proposta do processo seletivo para a contratação de todos os cargos de chefia e coordenação no serviço público, seja nas secretarias, até os secretários, seja nas várias empresas. E aqui estou falando de PUC, de URBS, de de Fundação Cultural, Fundação de Ação Social, a FASE e a Fundação Cultural, e a própria Coab, porque as informações que chegam para mim, cada vez mais fortes, são estruturas que estão tão politizadas por essa política velha, mofada, do toma lá da cá, do faz o acordão, tá esse cargo prometido para esse partido, esse para esse, que é a origem do Mensalão, do Petrolão, da Lava Jato, de tudo que a gente acompanhou em nível federal e que está, de novo, sendo implantada e vem de cima para baixo e começa a se perpetuar aqui em nível local.
A gente só quebra isso se a gente profissionalizar. E como é que a gente profissionaliza o serviço público? Com um processo seletivo. Então, os servidores vão ser convidados, aqueles dedicados ao município que conhecem profundamente as suas áreas de atuação, vão ser convidados a passar por um processo de, com a ajuda de empresas de headhunter, mesmo de eventualmente ascender a um cargo de secretário, alguém que nunca sonhou que pudesse receber, porque são cargos sempre por indicação do prefeito eleito. E, da mesma forma, nessas empresas que eu citei, nessas autarquias, nessas fundações de economia mista, porque não estão funcionando. Então, se a gente tem problema no transporte coletivo, inclusive no preço da passagem, muito está atrelado aos problemas administrativos da URBS, que virou uma empresa politizada, comandada por políticos. E PUC nem se fala. Tudo que a gente tem de trauma aí das últimas 2 décadas, parece que a gente parou no tempo e está lá no ligeirinho do Jaime Lerner ainda, é porque não houve mais aquele processo de pensar o futuro, que era característico do IPUC. Então, essa foi outra demanda que chegou, está no nosso plano de governo. Eu sei que eu vou enfrentar muitas dificuldades e que vai ser um processo lento, mas podem contar comigo como alguém disposto a dialogar, disposto a abrir caminhos e a colocar a estrutura mais técnica possível a serviço da cidade. E aí é o convite que eu faço para vocês também, eu tenho feito em todos os grupos empresariais com quem eu converso, acabei de vir de uma conversa boa com o pessoal da área de transporte de cargas. Nós queremos ouvir vocês, mas não numa estrutura de venham dar só sugestões, colocar realmente os grandes cérebros da cidade, os grandes empreendedores, quem já deu certo em alguma área, como parte de um conselho de notáveis. E não tem nenhuma promessa de remuneração, tá? É serviço voluntário mesmo, mas eu estou muito feliz de ver a quantidade de adesão a essa ideia e muitos já colocando seus nomes a serviço da cidade. O que vai ser isso? Um conselho que se reúna a seu tempo, no formato que preferir, pode ser presencial, pode ser online, tem gente que é de fora da cidade que quer participar, para que possam, de alguma forma, monitorar como o serviço público técnico, comandado por técnicos, está evoluindo, porque também ali a gente tem consciência que vai haver erros, né? E eu não tenho nenhuma ilusão de dizer aqui que eu tenho experiência em gestão administrativa, não tenho. Eu gerenciei tão somente a minha empresa, que é uma empresa de uma pessoa só, está sendo acusada, né, por isso. Metade dos empreendedores do Brasil comandam sua própria empresa sem nenhum funcionário. É o meu caso na área de comunicação, desde que eu saí da reportagem de televisão e virei uma empreendedora de mim mesma, fazendo contratos com empresas jornalísticas e apenas assinando contratos e emitindo notas. Não preciso de nenhum funcionário, tenho empresa de contabilidade contratada terceirizada. Então, isso aqui eu já respondo também uma das fake news que está surgindo aí, que eu não consigo nem gerenciar a minha empresa, que a minha empresa é de fachada, que a minha empresa não tem um único funcionário, que a minha empresa não se divulga nas redes sociais. Eu sou a minha empresa, podem me acompanhar nas redes sociais e ver se eu gerenciei bem ou não a minha carreira. De 34 anos, os prêmios que eu recebi e a aceitação que eu tenho do público. Então, eu deixo aberto aqui o canal de diálogo. Tem muitas coisas que a gente está provendo. A gente quer colocar a VLT em Curitiba, a gente quer partir para um novo modal, a gente quer voltar a dar orgulho aos curitibanos pelas soluções inovadoras. A indústria do radar vai acabar no sentido de que a gente vai reorganizar as placas de limites de velocidade das ruas para que o motorista curitibano saiba. Tinha uma lógica o nosso trânsito, né? A gente dirigia a 40 por hora nas ruas de bairro, a 60 por hora nas vias rápidas, e isso fugiu da nossa atenção, porque a gente tem que ficar atento ao radar que está escondido atrás do poste ou da árvore, e se a placa mudou da esquina para metade da outra quadra e o limite de velocidade é outro. A gente vai reorganizar esse trânsito, porque é assim que a gente garante a segurança no trânsito. Temos muito investimento previsto e já setores empresariais trazendo essa abertura de diálogo na área de turismo, de esporte. A gente quer criar uma grande cultura da cidade, vivendo a cidade. Morador de rua nem se fala, um atendimento humanizado, terapêutico, assistência religiosa, para essas pessoas olharem para a ferida da sua alma e elas aceitarem receber o atendimento, elas perceberem que elas se colocaram numa situação de degradação humana. Não é a cidade contra elas, é elas mesmas se boicotando. E aí, quando elas quiserem a assistência que o município já fornece, elas virão, e eu não tenho dúvida que o tratamento dará certo, porque você levar para um tratamento de álcool, a dependência de álcool e drogas, quem não quer se tratar, a chance de dar errado é muito grande. E aí não adianta um empresário vir e oferecer para o prefeito a vaga de trabalho, a gente colocar lá alguém que vai causar problema dentro da empresa. A gente quer que essa pessoa vá lá realmente reabilitada e com condições de produzir. Então, estou aberta às perguntas. Muito obrigada por me ouvirem.
E é 35 na urna, dia 27, hein? Preciso de voto. Pessoal, então a gente abre agora a etapa, teremos aí 25 minutos para as perguntas. Eu quero pedir que vocês sejam concisos para que vários possam perguntar. E reforço mais uma vez aqui diante da candidata total isenção do LIDE, respeito também à opinião e à posição política de cada um dos membros do LIDE Paraná. Quem vai ser o primeiro a perguntar? Então, a gente vai levar o microfone até você. Candidata, boa tarde. Eu me chamo Leon, da The Way Participações. Parabéns pela votação no primeiro turno e obrigado pela presença hoje aqui. Eu me recordo que, no seu plano de governo, um tema que particularmente nos interessa bastante, a gente trabalha a favor disso, pela atração de investimentos para a nossa região, de indústrias e empresas em geral que busquem investir aqui em Curitiba e na região metropolitana. E no seu plano de governo você menciona que o projeto vai buscar oferecer incentivos a esses empresários e até uma infraestrutura aprimorada, que é algo que carece hoje na nossa cidade, porque o banco de terrenos, esse land bank em Curitiba é quase escasso, não há mais espaços na nossa cidade para a atração de novas indústrias, o que acaba levando essas indústrias para a região metropolitana. Então, minha pergunta é, de forma prática, assim, como se dariam esses incentivos e essa infraestrutura aprimorada que a senhora menciona no plano de governo? Obrigada pela pergunta, Leon. É claro que isso ainda vai ser construído, porque a gente está num momento de transição do sistema tributário, inclusive com essa perspectiva assustadora de nossa arrecadação e toda para Brasília, a gente tem que passar o chapéu lá, o que até gera muitas perguntas em relação à minha postura, como que eu vou encarar isso, né, o diálogo com o atual presidente da República. E já respondo também essa, vou de forma pragmática, não como jornalista mais, mas como representante do povo curitibano que tem, enfim, eleitores e moradores de esquerda, direita, de centro, e até aqueles apolíticos que preferem não se posicionar. Em relação à atração de investimentos, eu já tenho recebido e sido procurada na pré-campanha e na campanha por grupos empresariais, inclusive de fora, querendo vir e pedindo, vai ter alguma abertura, algum incentivo para que a gente não tenha, e às vezes incentivo não é incentivo fiscal, é para que a gente não tenha dificuldade para conseguir alvará, para que a gente não tenha fiscalização da prefeitura no nosso pé como se nós fôssemos criminosos. Eu tenho plena consciência dos problemas que têm sido enfrentados pelos vários setores da economia aí, em função disso, da máquina da prefeitura muito amarrada, e é isso que a gente pretende destravar. Então, é mais no aspecto político que a gente coloca isso no plano de estar aberto. A gente vai estudar incentivos fiscais também. Eu acho que precisa ter. Né? Não há de eterno, como alguns setores aí, da política fazem quando querem fazer de forma demagógica isso, mas a gente acredita que para a indústria de fora se instalar ou para aquela que está aqui voltar a investir aqui e não levar investimento para outro estado ou para outra cidade, a gente precisa realmente dar alguma contrapartida. Mas o pessoal tem reclamado muito dessa burocracia para conseguir o alvará, ou para renovar o alvará, ou para fechar um contrato, ou para participar de licitação, é tudo muito engessado. E quando a gente vai olhar a origem do problema, está sempre na esfera política. É sempre o grupo político que se instalou ali, que quer alguma benesse daquele grupo empresarial e que, se não vier, a gente vai dificultar. É o famoso vou criar dificuldades para vender facilidades depois. Isso não vai ter na minha gestão, eu te garanto. E é por isso que eu quero o Conselho de Notáveis nos fiscalizando de cima, olhando de cima, porque vai ter abertura para vir e puxar a orelha de secretário, da prefeita, de quem quer que esteja junto comigo, se a gente estiver errando e a gente quer esse norte. Então, o que eu posso te dizer é, a gente colocou ali no plano de governo, foi um desejo de que haja uma abertura para que as pessoas empreendam em Curitiba, para que os empresários invistam mais em Curitiba e quem ainda não investe venha para cá. Na área de tecnologia, não sei quais de vocês são da área de tecnologia, a gente quer fazer realmente uma abertura grande. A gente já tem o Vale do Pinhão, né, nosso famoso Vale do Silício local, e a gente quer que a tecnologia nos ajude a destravar outras áreas da prefeitura. Se tem a área de saúde, não é possível que uma pessoa de periferia que está com uma gripe tenha que esperar 6 horas para ser atendido por um médico para ver qual remédio ele toma para a gripe. Essa pessoa vai embora, se automedica e vai vir meses depois com um problema maior. Então, a gente tem que destravar. Como é que a gente destrava isso? Claro, primeiro resolvendo a questão de RH, se estiver faltando pessoal, como está acontecendo na Guarda Municipal e nas escolas. Mas, no caso da área médica, até onde eu saiba, não, até porque existe uma estrutura terceirizada que já vem de 2 gestões e foi mantida. Nessa atual, os médicos são contratados através de uma fundação, então, em tese, não é para faltar médico ou enfermeiro, mas tem alguma coisa errada acontecendo ali na UBS ou na UPA para o negócio não andar. A fila de especialistas, então, nem se fala. Empresas da área médica
vão ter total abertura com a Prefeitura desde 1º de janeiro, porque a gente quer fazer aquele famoso corujão da saúde do Dória lá. Eu tenho minhas ressalvas em relação a esse político especificamente, mas quando foi prefeito, ele conseguiu destravar a fila de espera por especialista contratando a rede particular de laboratórios e clínicas. O poder público paga numa negociação, obviamente que não aquele valor que é cobrado do paciente particular, mas algo que seja justo e que faça o empresário desse setor abrir as portas para o paciente do SUS e atende até 10 horas da noite, meia-noite, o que for, para destravar essa fila. Enquanto a gente constrói novas unidades de saúde, enfim, o hospital, se for preciso, vamos construir também, e tudo com muita parceria com o setor construtivo, que está ávido por investir. Eles querem participar. Então, eu tenho proposta de construção de edifício garagem. A gente precisa. Como é que eu vou trazer um novo modal e querer que a pessoa que usa o carro e tem o conforto do carro vá para o VLT, que é confortável, mas é um transporte coletivo. Se ele tiver onde estacionar o carro dele muito próximo, a gente vai entrar, tem propostas de construir edifício garagem em cima dos terminais de ônibus ou estruturas comerciais no terminal de ônibus para até bancar o sistema. Tem inúmeras ideias surgindo. Eu não coloquei no plano de governo nada tão detalhado, porque a gente quer que esse Conselho de Notáveis e o secretariado técnico faça a gente colocar adiante essas nossas ideias. Vai ser uma prefeitura com metas também. A gente vai ter um plano de governo mais detalhado tão logo a gente assuma, e metas a cumprir, com prazos, inclusive. E aí isso vai ser aberto de forma transparente para toda a sociedade fiscalizar. Então, não sei se eu respondi diretamente a questão do incentivo, mas de novo, eu insisto, a nossa proposta de governo, até porque ela é uma proposta orgânica e que vem das pessoas de fato, está só representada na minha pessoa, mas é o curitibano de bem aqui que quer ver a cidade progredir e destravar, representado por mim. E a gente quer governar ouvindo as pessoas. Então, vocês e todos os outros que queiram nos trazer alguma informação serão bem-vindos a partir de 1º de janeiro na Prefeitura, se Deus quiser. Boa tarde, Cristina. Me chamo Hugo, você comenta, escritor do governo, comento vários investimentos na cidade. E uma história que a gente sempre escuta da velha política é que as alianças políticas são importantes, inclusive, para atrair da União, do Estado, esses investimentos. E no seu discurso dá para perceber assim, uma independência em relação a isso, até quando você coloca os administradores por seleção. Como que você pretende contornar essa questão em relação à atração do investimento público mesmo, não só do privado, que vem da União através da arrecadação dos tributos e do Estado também, para que o seu governo consiga implementar tudo aquilo que você está propondo? Com diálogo. Eu tenho dito que eu vou governar para todos. E aqui, a partir do momento da eleição, a gente esquece toda a ideologia. Claro que eu tenho valores e que eu vou defender esses valores até o limite das minhas capacidades, mas desde que a cidade queira. A questão da articulação política. Eu estou sendo procurada por praticamente por pessoas de praticamente todos os partidos, em nível local e em nível nacional, local, estadual e nacional. Então, eu acho que não há dificuldade nenhuma de diálogo. Claro que eu não vou aceitar a velha política como ela se faz. Isso, eu sou a oposição a isso. Eu sou o desejo do curitibano de romper com isso. Com o conchavo, com as promessas, com o aparelhamento do Estado, com o toma lá da cá, com as propinas direcionadas para determinados partidos, não vai ter isso no meu governo. E se tiver, quem tentou fazer cai fora no momento em que a gente descobrir. Isso já está bem claro desde já. Então, eu acho que a gente, abrindo o canal de diálogo, e eu não tenho problema nenhum de dialogar, nem mesmo com o atual presidente da República. Se ele diz que ele governa para todos, ele vai ter que entender que eu também preciso governar para todos os curitibanos, e isso me coloca em Brasília pedindo para que devolvam parte dos impostos municipais que foram arrecadados aqui e acabaram indo para Brasília por força de lei. E se isso tiver que vir através de emendas parlamentares, de deputados e senadores de partidos de oposição ao meu partido é um partido inexpressivo, no sentido de que é um partido muito novo, não tem deputados federais, senadores, não tem articulação, sofri problemas internos porque viram o Paraná e Curitiba especificamente como um partido conservador, e de fato o PMB proíbe aqui localmente alianças com partidos e candidatos de esquerda, o que não quer dizer que um governante eventualmente eleito por esse partido não vá conversar também com os setores da esquerda. Mas nacionalmente o partido decidiu tomar outro rumo. Não está no estatuto do partido, mas nesta eleição decidiu. Em São Paulo, especificamente, criou uma mancha na minha candidatura aqui. Eu não tenho nenhuma ingerência sobre as decisões da presidente nacional, nem os acordos que ela faz em outros estados, mas aqui no Paraná a gente tem essa postura.
o que me coloca numa posição nesse sentido de falta de articulação. O partido realmente não tem, mas a quantidade de figuras nacionais expressivas que estão vindo abraçar a minha candidatura, declarando apoio a mim espontaneamente, sem nem me conhecer às vezes, é surpreendente. Então, não acho que vai ser difícil a gente conseguir compor. Vai ter alguma rusga no início por conta das feridas da campanha, e isso está sendo aberto por parte deles, não minha. Eu não estou fazendo uma campanha jurídica, eu estou só me defendendo de ataques. Eu entrei com alguns pedidos de impugnação de pesquisa, porque era realmente muito desonesto com o eleitor. Eu entrei com 2 pedidos de participação em debates, porque pela regra da cláusula de barreira, por eu não ter, no meu partido não ter deputado federal e senador, em tese eu não teria direito a participar de debates e sabatinas, fica a cargo do veículo, mas eu entrei na justiça quando convidaram outros candidatos de outros partidos que também não têm representação e não me convidaram. Aí era uma questão igualitária, inclusive, entre homens e mulheres, porque homens de partidos pequenos estavam sendo convidados e eu não. Não sei se tem algum cunho machista, mas aí eu peguei o discurso deles também e disse, tem mais isso ainda acontecendo, além da injustiça mesmo de aceitarem que um pequeno entre e o outro não, pequeno no sentido de representatividade nacional. Me alonguei aqui, mas para dizer que, de minha parte, não tem dificuldade de diálogo. Praticamente todas as figuras da política atual eu conheço do jornalismo e converso com elas do jornalismo, sendo crítica ou não a postura delas como parlamentares ou como gestores públicos. E te falo isso porque no jornalismo acho que é incontestável o que eu fiz da minha carreira. Comecei no 3º ano da faculdade como repórter de televisão, aprendendo, porque eu estudei na Federal do Paraná, e naquele ano que eu entrei, teve uma infiltração no estúdio de TV da Universidade Federal, era na época no prédio histórico, e nos 4 anos que eu estudei lá, nós não tivemos a disciplina TV, e foi por isso que eu acabei indo procurar emprego em TV, consegui e fiquei por 26 anos. E fiz uma carreira de bastante expressão no jornalismo de TV, saí num momento em que o jornalismo de TV estava tomando uns rumos que não me agradavam, e comecei a estudar o jornalismo independente digital e tive a sorte de dar muito certo nesse meio e de ter a ascensão que eu tive em nível nacional. E até por conta dessa projeção no jornalismo, eu tenho tanta confiança de políticos dos vários partidos, até do PT, porque eram políticos que me conheciam da época do jornalismo aqui de Curitiba. Então, a gente vai ter uma batalha, eu não tenho dúvidas, por conta das rusgas da campanha, até por eu estar representando o povo contra o sistema, que foi como foi colocado aí, mais por eles até que por mim, mas virou um bordão da campanha. Mas a gente vai de peito aberto e com muita honestidade, com muita transparência, conversar sobre as propostas para a cidade e mostrar que eu sei como eles, a maior parte deles quer também que a cidade cresça, só que a gente quer que a cidade cresça honestamente, com ética. Boa tarde, candidato. Peço perdão pela minha voz rouca, mas... eu gostaria de perguntar o seguinte, é notório que o Brasil não investiu em ferrovias em basicamente nenhum momento. A gente vê como as ferrovias são uma peça muito importante na mobilidade, seja de cargas ou de urbana mesmo, né? E algo que eu vi, perdão, que aconteceu, por exemplo, mais ou menos ali na década de 90, houve a concessão pelo governo federal para a Rumo Sul, que é a empresa concessionária das ferrovias do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E eu vi que essa concessão vai se encerrar em 2027 e essa empresa simplesmente sucateou as ferrovias. Então, além de virar um ponto de droga e um lugar abandonado que não permite empresas abrirem um local ou nenhum investimento, a gente verifica que as ferrovias não estão sendo utilizadas para essa mobilidade. E eu vi que os 3 governos de estado, desses 3 estados, já estão batalhando no governo federal para que essa concessão não seja renovada, porque o governo federal, o governo Lula, quer essa renovação. Eu gostaria de saber, se a senhora for eleita representando quase 2 milhões de curitibanos, se a senhora batalhará para tentar mudar isso e se a senhora prevê algum investimento nesse caso de ferrovias. Não vou mentir aqui que eu não estou a par de detalhes sobre esse assunto. A gente precisa estudar e vamos conversar. Se é da sua área, está aberto o canal de diálogo já com a próxima prefeita, se Deus quiser, para a gente tentar entender melhor a questão. O que eu posso dizer é que, estando na prefeitura, eu vou abrir o canal de diálogo com o governador do estado, porque acho que isso está mais na esfera estadual,
Mas, de minha parte, se puder reforçar o coro para ajudar a destravar, eu sou favorável ao serviço ferroviário, inclusive de passageiros. Tenho aquele sonho do Barão de Mauá, né? Acho que a gente parou no tempo aí, mas pode conectar o país inteiro por ferrovias. Nós somos um país que tem ferrovias normalmente sucateadas. O Paraná está um pouco melhor em relação ao resto do Brasil, mas a gente tem a região sul aqui eminentemente agrícola, também uma parte da região sudeste. A gente tem o nosso porto, né? E a gente quer tirar caminhões das estradas por questão de segurança também, por questão de capacidade de transporte. Então, não tem outra forma de fazer isso que não seja por ferrovias. De minha parte, tem apoio, mas eu realmente não conheço detalhes, então não posso nem acusar o atual gestor por não ter dado apoio. Enfim, não estou a par dessa discussão em detalhes, mas estou aberta. Candidata, eu vou continuar na linha da pergunta do nosso caro advogado em relação aos partidos. A Câmara Municipal foi eleita e nós temos um arco que representa muito a coligação do governo do Estado e do seu atual concorrente eleito para a Câmara dos Vereadores. PSD é o partido que mais elegeu, depois a gente tem PL, União, PT, PP, Republicano, Podemos, Novo, MDB, e depois PMB, o partido da senhora. A senhora prevê muita dificuldade, se eleita, em negociar com a Câmara dos Vereadores, e isso trará dificuldades para Curitiba no dia a dia, visto que nós temos uma coligação de partidos apoiando o governo federal, uma coligação de partidos apoiando o governo estadual, e essa mesma coligação de partido, muitos desses partidos estão na chapa concorrente. Como a senhora enxerga e como a senhora pretende atuar no âmbito local? Porque, queira ou não, isso pode dificultar a vida do curitibano no dia a dia de forma muito prática. Essa tem sido uma pergunta recorrente desde as 8 da noite do domingo, dia 6 de outubro, já lá no TRE, pela própria imprensa, porque como foi feito um processo de difamação em cima da minha figura por inexperiência administrativa e falta de capacidade de articulação política, já que eu não consegui estar num partido grande, eles acham que foi falta de experiência. Não, foi simplesmente uma desconexão com a velha política. Eu não queria estar naquela forma de fazer campanha. Eu tive uma sondagem de alguns partidos que queriam jogar na fogueira, para dizer em linguagem popular, alguém que pudesse vir a ser, em 2026, um candidato que pudesse concorrer a deputado federal e senador, e a minha proposta não era essa. Os curitibanos me pediram para vir como prefeita, então eu não queria que eu fosse um balão de ensaio. É por isso que alguns partidos eu não aceitei. Outros, pela forma que eu já conheço de lidar com a máquina pública e as promessas e o toma lá da cá, eu sou desconecta desse tipo de política. Agora, o que eu posso te garantir? Primeiro, já disse isso lá no domingo, em várias entrevistas ao longo da última semana, repeti no debate ontem, repito aqui para vocês, eu estou sendo procurada por vários desses vereadores eleitos e alguns dos reeleitos, que não são do PMB. A gente conseguiu eleger um único vereador, que é um jovem jornalista combativo, não é curitibano de coração, mas já foi vereador em Santos, ele é de Santos, então traz alguma experiência do legislativo também de outra cidade e vem com muita vontade, com essa vontade de mudar também a forma de fazer política. E esses vereadores que estão me procurando, não só me parabenizando por eu estar quebrando o sistema, que é como eles definiram, mas porque eles também desejam isso, e dizendo, eu vim pelo partido tal porque era a única forma de eu conseguir me eleger, porque eu precisava, eu não concordo com o dinheiro público na campanha, mas é muito disputada e é realmente a mais disputada das eleições, a da Câmara Municipal. São muitos candidatos e é muito difícil se colocar, e para o eleitor é difícil, porque são muitos candidatos e a gente não sabe quem escolher. Fica tudo picadinho pela cidade, tem muitos candidatos que têm 500 votos, 200 votos, 300 votos, e raros têm 10 mil, 11 mil. O do nosso partido se elegeu com 11 mil votos, o que foi um feito. Tem alguns outros de outros partidos com um pouco mais de votos, mas a maioria se elege com 4, 5 mil, o que é uma coisa inexpressiva se a gente for pensar para uma cidade de 2 milhões, mas mostra a dificuldade que é se eleger vereador. E eles me dizem com todas as letras, nem fiz campanha para o candidato do bloco ao qual o meu partido se coligou, porque eu acredito mais nessa tua proposta. Então, não há desalinhamento entre essa Câmara eleita agora. Não estou dizendo que são 100%, mas uma parte considerável quer o que nós queremos.
ética na política, uma política técnica voltada para as pessoas e para melhorar a vida na cidade, para desenvolver a cidade economicamente e devolver esse orgulho que a gente tinha de ser curitibano, que foi perdido aí com o marasmo das últimas gestões. Da parte de governo estadual e governo federal, já te disse, estou sendo procurada também por deputados estaduais, federais, senadores de partidos diversos. Muitos já tinham contato comigo pelo jornalismo, então só restabelecendo contato. Outros eram fontes jornalísticas minhas, a gente tinha quase um grau de amizade já, porque a fonte jornalística é uma relação de confiança, e tinham parado de conversar comigo porque o partido deles localmente optou por uma coligação que eles jamais aceitariam. Então, a gente está recebendo muito apoio e eu acho que dentro dos partidos mesmo vai haver essa movimentação de nível federal para nível local, não tenho dúvida. E a Câmara de Curitiba, isso eu conheço como repórter, aí, 3 décadas e meia quase cobrindo, ela é tradicionalmente governista, o que não é de todo bom, eu acho ruim. É necessário que o Legislativo cumpra seu papel de fiscal também. Mas eu não tenho dúvidas de que, tão logo haja o resultado das urnas, boa parte dos eleitos vão procurar quem vencer nas urnas para oferecer apoio. E eu acho que as propostas, pelo menos as iniciais, que eu vou precisar de ajuda do Legislativo, são propostas também dos eleitores deles. Por exemplo, eu coloquei lá a anistia a todos os multados na pandemia. Nós temos aqui pessoas físicas e muitas pessoas jurídicas pequenas, especialmente. Aquele pequeno comerciante, aquele pequeno empreendedor que precisava vender seus produtos ou seus serviços para sobreviver e sabia que a população precisava daqueles produtos e serviços, mas não podia sair de casa, estava trancada em casa. E conseguiu, de forma muito criativa, se fazer ver, estou ativo, estou produzindo, estou vendendo, vou respeitar as regras sanitárias, vou produzir e vou te entregar em casa da forma como a prefeitura permite. Isso foi multado por isso. Foi multado por isso. A gente tem casos, eu recebi de forma muito surpresa, denúncias agora no período de campanha de adolescentes, eram adolescentes na pandemia, e eu tinha um em casa, sei o que foi isso, que estavam entrando em síndrome do pânico, porque estavam há 5 meses sem poder jogar bola na pracinha da esquina, e os pais autorizaram, lá em meados do ano de 2020, a atravessar a rua e comprar uma Coca-Cola no barzinho da frente, que estava aberto, porque era serviço essencial à área de alimentação. E foi multado por helicóptero, com megafone, dizendo qual parte do Fique em Casa vocês ainda não entenderam. Esse jovem, agora, que precisa entrar no mercado de trabalho, não consegue, porque está na dívida ativa do município. São multas de R$15 mil, R$20 mil. Quem consegue pagar uma multa dessa sem nunca ter tido um salário? Já com a dificuldade natural de conseguir o primeiro emprego. Então, para mim, é questão de honra esse projeto de anistia aos multados na pandemia, e entram todos, inclusive esses pequenos empreendedores que conseguiram, a duras penas, sobreviver ali, às vezes demitiram seu único funcionário, às vezes mantiveram por questão humanitária, mas a duras penas ali, burlando as regras do lockdown, mas vendendo seus produtos de forma honesta, sem desrespeitar as regras sanitárias, e estão tentando agora, estão endividados, tentando se reerguer. Eu não tenho dúvida que os vereadores eleitos vão comigo nessa. Eu quero reintegrar ao trabalho os servidores da prefeitura que foram demitidos 2 anos depois do fim da emergência sanitária porque não tinham se vacinado. E aqui pouco importa o que cada um considera sobre essas vacinas. Eles tinham recomendação médica para não se vacinar, mas foram guardas municipais, professoras, médicos e enfermeiros que se dedicaram ao serviço público quando todos nós estávamos afundados no pânico e não sabíamos o que era aquilo. Eles trabalharam. E 2 anos depois, quando ninguém mais corria risco, tudo já estava resolvido, liberado, porque não se vacinaram, foram demitidos pela prefeitura. E detalhe cruel e sórdido, existe uma lei estadual que impede o passaporte sanitário no Paraná, o que significa que a atual gestão desrespeitou também uma lei estadual. Para mim, é questão de honra trazer esses servidores de volta ao serviço público. Então, eu preciso da aprovação da Câmara em muitas dessas propostas, e a gente vai conversar desde o primeiro dia com eles. Eles ainda estarão em recesso, porque a Câmara assume em fevereiro, mas a gente já estabeleceu esse canal de diálogo agora. O segundo turno é meio turbulento, muitos ainda não podem se manifestar abertamente, mas não tenho dúvida de que virão comigo. E, da mesma forma, deputados estaduais, também já construindo uma relação mais próxima com o governo do Estado. Oi, Cristina, tudo bem? Marco, da Celta Containers. Bom, o meu tema, eu queria falar sobre educação. Eu sou nascido, criado e formei meus filhos, formei família aqui nessa cidade. Minha mãe se dedicou 25 anos a lecionar em escola pública,
sendo funcionária da prefeitura, na qual eu estudei. E hoje eu tenho um sentimento de muito amor por essa escola e por esse bairro onde eu morei muitos anos, lá na Vila Nossa Senhora da Luz, que foi o primeiro bairro, o primeiro conjunto habitacional. Cidade industrial, né? Cidade industrial, de grande porte aí, né? Então, se você quiser falar sobre educação e um pouquinho de como inverter essa teórica, assim, que para mim, que estava lá e vivi isso, foi muito ruim, muito ruim. Os meus filhos já não passaram por isso, né? Porque não estudaram lá nessa escola e nós optamos pela iniciativa privada, obviamente. Mas eu vejo que em 30 anos isso não mudou, né? A educação continua a mesma. A minha mãe já está com 73 anos, hoje é dia do professor, e aí ela está lá se lamentando ainda por que a gente não consegue, e ela dedicou a vida a isso e não conseguiu, né? Como inverter essa situação, partindo da responsabilidade da prefeitura, que é a educação fundamental, né? Creche, primeira idade, segunda idade, até que aí o Estado assuma e vá falar disso. Se você quiser também colocar a questão da habitação, mas eu acho que a educação é o meu principal questionamento. Obrigado. Tá. Habitação, eu vou te pedir para você acessar o site lá, dar uma olhadinha no plano de governo, é bem claro, é um projeto também, uma parceria público-privada e que visa focar nas áreas de... Primeiro, eu tinha o sonho de entrar com habitação de uma forma mais ou menos igual em todas as mais de 320 favelas ou invasões que existem hoje em Curitiba, para mostrar que é ali que a gente tem que resolver o problema da moradia. Mas não vai resolver a fila da Coab? A maior parte dos que estão na fila da Coab já vivem nessas comunidades. Nossa Senhora da Luz é só uma delas, né? Aliás, parabéns pela tua história de vida. Sei exatamente o que é essa vila dentro de Curitiba. Acompanhei desde a época da Evinha, do pó, né? E aquele tráfico pesado que se instalou ali. Então, conheço a cidade industrial, especificamente essa região aí, de muitas décadas. Então, é uma vitória mesmo ver alguém no meio de empresários que tenha vindo de lá, tendo estudado em escola pública. Parabéns para sua mãe, não só como professora, mas como mãe. E eu sou filha de professores também, da escola, do ensino público. A minha mãe foi professora da Universidade Federal do Paraná a vida toda. Meus pais eram atletas, fizeram educação física numa época que a educação física era somente para formar professores, não tinha academia, não tinha personal trainer, nada disso. Então, eles formaram várias gerações de professores de educação física. E o meu pai foi diretor do Colégio Estadual do Paraná, onde ele lecionou a vida inteira, eleito pela comunidade escolar. Eu estudei lá também, nesse período, nos anos 80, então eu tenho muita vivência do ensino público, ou estando dentro como aluna, ou acompanhando como filha de professores. Em relação à rede pública municipal, ela tem uma certa excelência quando comparada em outros níveis, inclusive no que viraram, infelizmente, nossas universidades, e com todo respeito aí a quem gosta da ideia de universidade pública, mas a gente realmente precisa de um salto na educação em todos os níveis. Mas no serviço público municipal, a gente entrou com essas ideias disruptivas de preparar as crianças de hoje para empreender no futuro. Isso vem muito forte. A gente não pode mudar a base comum curricular, então o que é conteúdo programático vai seguir, seja no CMEIs, porque mesmo na creche tem alguma orientação pedagógica já, mas com foco para que haja uma qualidade ali, para que as crianças possam receber sua alimentação, inclusive aquelas que vêm dessas vilas e precisam se alimentar bem, e possam ter ali um ambiente propenso ao aprendizado. Eu já tenho a proposta de transformar a Secretaria de Educação em Secretaria de Ensino, para deixar bem claro para a população a diferenciação entre ensino e educação. Ideologia de gênero sai da sala de aula e ela está na sala de aula. Isso não é uma questão de esquerda ou de direita. Entrou de uma forma disseminada. Começou nas universidades, desceu para o ensino médio, ensino fundamental e está na educação infantil. A ponto de alguns desses 200 guerreiros aí que me ajudaram a desenhar o plano de governo terem vindo como pais, mães ou avós indignados porque seu filho ou neto de 4 anos chegou felizinho em casa dizendo que não é nem menino nem menina. Descobriu isso hoje, que ele pode ser o que ele quiser mais para frente e que, inclusive, na escola ele pode ir vestido como quiser. E isso é uma questão que tem que ser discutida pela família. Então, isso para nós, conservadores, e eu respeito quem pense diferente, tem que ser desvinculado do ensino. Mas, especificamente no quesito que você fala, eu tenho um sonho de ver Curitiba mostrar para o Brasil que é possível no ensino público excelência. E quando eles falam, mas Curitiba é o terceiro IDEB do país, a primeira coisa que me vem à cabeça é como assim nós não somos o primeiro? E segunda, qual é a média?
E quando a gente é o terceiro melhor IDEB do país, com uma média de... Eu nem lembro exatamente quanto está, mas... Vai lá, vou arredondar para cima, 6. Quando a média nacional é 4, alguma coisa, eu digo, mas eu não quero me comparar por baixo. Eu quero olhar para a Coreia do Sul, para a Finlândia, o que eles estão fazendo lá fora, por que lá deu certo. Países que já... A Finlândia é um caso extremo, mas pegar a Coreia do Sul, algumas décadas atrás, vivia a realidade do Brasil em termos educacionais. Como que eles conseguiram mudar? Estando do lado de uma tirania pesada como a Coreia do Norte. Então, tem soluções que foram aplicadas em outros lugares do mundo e que a gente precisa olhar e abrir. Nós temos excelentes educadores e especialistas em educação mostrando os caminhos e não são ouvidos aqui. Então, o que tiver ao alcance, se for possível realizar em 4 anos, nós vamos realizar. Mas eu acho que, primeiro, a gente precisa atacar essa questão estrutural. As salas estão superlotadas, as professoras estão estressadas e as crianças também. Inclusive as crianças autistas que estão lá e precisam de atenção especial em alguns momentos. Então, isso a gente vai resolver logo de imediato. Não vai aparecer na qualidade, na nota do IDEB, nem na qualidade geral da educação pública. E as 10 mil que estão fora da sala de aula. É inconcebível, não é possível. Então, isso é prioridade total. Seja com parceria público-privada, seja com a construção de creches, e aí o setor construtivo está convidadíssimo a participar, vai ser foco total já desde o primeiro ano. Candidata, como a senhora usou 25 minutos da primeira parte, eu vou pedir licença aqui para a Gisela, se a gente pode estender 5 minutos aqui nas respostas, que eu tenho uma pergunta para fazer, e aí estou tirando o chapéu de presidente do LIDE. Aqui não estou fazendo a pergunta como presidente do LIDE. Mas, como jornalistas, né, como generalistas que somos, e a gente acaba percorrendo vários setores, entendendo de várias situações, mas acaba não se especializando, muitas vezes, em alguns pontos estratégicos importantes. A senhora comentou duas questões, e também como jornalista a senhora falou que tem suas ressalvas ao João Dória, que foi quem criou o LIDE, que é nosso sócio, quem a gente... Só a carreira política, como ele tocou a carreira política depois da Prefeitura de São Paulo. Eu acho que foi brilhante aquele início dele na política. E essa é a minha questão. Duas questões envolvendo essa carreira política do João Dória, como uma pessoa que não é da carreira política, que tentou, assim como a senhora está tentando, se colocar na vida pública. Quando a pandemia surgiu e ele tomou as iniciativas como estadista para fechar e entender, porque ninguém sabia o que ia acontecer com aquela situação do lockdown, graças a Deus, hoje estamos vacinados, estamos aqui saudáveis, conversando. Eu trabalho com eventos há muitos anos, e a gente sabe quanto que a gente sofreu com o lockdown, mas quanto estamos felizes por estar vivos, né? Então, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a questão da vacina, uma vez que a senhora já até anunciou a sua secretária, a possível secretária de saúde. Está presente aqui, aliás, a doutora Raíssa Soares, participando já da rotina aqui de Curitiba, conhecendo o nosso sistema de saúde, e depois, se quiser tirar alguma dúvida mais específica, tem tudo na ponta da língua ali, porque ela enfrentou de frente, não só a pandemia, mas essa questão da vacina. Ótimo. E sobre a questão de gestão, né? O João Dória, como a senhora falou, que tem suas ressalvas, mas ele é um grande empresário, um grande empreendedor, e ele tentou colocar um ritmo de iniciativa privada dentro da gestão pública, tanto da prefeitura quanto do governo do estado, colocando pessoas técnicas. E ele foi anulado, né? Foi excluído da política justamente por ser uma figura que não fazia seus acordos, e foi colocado como traidor, inclusive, por não concordar com as delimitações, com as proposições do então presidente da República. Como que a senhora imagina que vai sentar na cadeira de prefeita se eleita, e como que vai ser essa gestão, uma vez que a gente tem lei de responsabilidade fiscal, tem uma série de métricas que a senhora ainda, acredito que desconheça profundamente, como que a senhora imagina gerir a prefeitura a hora que a senhora sentar na cadeira de prefeita com tantas dificuldades, que a gestão pública, até seu plano de governo aponta, mas também com tantas oportunidades que já estão em andamento, e situações que já acontecem, já colocam a Prefeitura de Curitiba, a cidade de Curitiba, como uma referência mundial em sustentabilidade, em inovação e empreendedorismo. De novo, gestão pública eu vou fazer de forma técnica. E se a gente coloca técnicos e coloca uma postura ética muito firme, eu não tenho dúvida de que funcione, e acho que isso tem a ver com o sucesso do grande gestor João Dória, também à frente da Prefeitura de São Paulo. Quando eu falo aqui, eu tenho minhas críticas, minhas considerações, é justamente ao que aconteceu com a carreira política dele, pelo partido em que ele estava e a forma como conduziu. Inclusive, para você ver como quem vem de fora é tolhido também e apontado como um forasteiro, também aconteceu com ele, né? Apesar da brilhante gestão municipal que ele fez, acabando
acabando ou minimizando rapidamente a fila por espera de especialistas, que é essa que eu quero trazer para Curitiba. Em relação à vacina, o que eu peço é não acreditem em fake news e nas narrativas que ficam plantando. Eu não vou esconder o que eu disse ao longo de toda a pandemia sobre lockdown insano. Eu sou defensora das liberdades, eu acompanhei o sofrimento desses pequenos empreendedores, comerciantes, enfim, a tragédia de vários empresários que tiraram a própria vida. Isso não é divulgado porque a imprensa não divulga, até estimula quem está em estado depressivo a caminhar ir pelo mesmo caminho, mas tiraram suas próprias vidas porque eram negócios de gerações que simplesmente quebraram nesse lockdown insano. Não culpo os gestores pelo início do trato na pandemia, ninguém sabia o que era, mas eram 2 semanas até achatar a curva. Viraram 2 meses até achatar a curva e, de repente, eram 2 anos. E o lockdown que a gente sofreu aqui em Curitiba, todo mundo sabe, foi dos piores do país. O empresarial, industrial e comercial durou mais de 1 ano, e o escolar, 2 anos. É inconcebível. Crianças pequenas, em fase de alfabetização, 2 anos trancadas em casa, sem que os pais pudessem atender minimamente ali, com alguma estrutura, algum atendimento. Claro que aqueles mais abastados foram procurando, inclusive tinha do governo federal muitas propostas, até na área de gamificação, que foram suprindo essa demanda, mas é inconcebível que a gente viveu o que a gente viveu na pandemia. Eu acho que os aprendizados vêm, a gente não precisa repetir isso, mas, de novo, eu acho que a tua maior preocupação é com a questão da falta de experiência, que é o que é colocado para mim. Jaime Lerner, quando foi prefeito a primeira vez, não tinha experiência em gestão, ele era um arquiteto. Ele foi prefeito biônico lá nos anos 70 e veio com inovações fantásticas, porque tinha uma visão criativa, empreendedora e urbanística, que favoreceu também no cargo de prefeito, mas com certeza tinha equipe técnica. Fez o primeiro calçadão do país. Hoje acho que não tem nem cidade pequena que não tenha um calçadão de 1 quadra, pelo menos, para favorecer ali o comércio ao ar livre e a cultura do viver a cidade, de caminhar também nas ruas e não só nos shopping centers. O próprio Ratinho, citei isso ontem no debate, né? A experiência que ele teve, uma experiência legislativa. Então, ok, ele tinha alguma conexão com a gestão pública, mas ele não tinha nenhuma experiência de gestor e não se elegeu prefeito e se elegeu governador. E acho que não tem dúvidas nenhuma do salto que o Paraná deu aí nos anos de governo Ratinho, com algumas questões aí que a gente pode colocar para questionar mesmo, para criticar, mas eu acho que, de um modo geral, é por isso que tem a aprovação que tem e foi reeleito da forma como foi. E ele tinha no currículo dele experiência de sonoplasta nas empresas do pai, o que não é demérito nenhum, né? Eu, inclusive, fico muito feliz de saber que não só uma repórter pode virar prefeita, mas um sonoplasta pode virar governador e fazer bem feito, com a ajuda de gestores técnicos. E, de novo, só para tranquilizar, estou sendo procurada por muitos ex-gestores, não só prefeitos, mas de outras cidades, inclusive, mas secretários municipais e estaduais de prefeituras importantes querendo me ajudar. Então, eu acho que não vai faltar ajuda se houver desejo e vontade. Acredito que a gente consiga. Rapidamente, para finalizar, já falei um pouquinho da minha história com Curitiba, a minha história com o jornalismo, a minha história de como eu me transformo candidata. Deixar lá de novo o convite para acessarem o site cristinagremio.com.br, é um site bem simples, de novo, foi hackeado e reconstruído por voluntários, mas as informações mínimas ali para esse período eleitoral final estão lá, plano de governo, santinhos digitais, para quem estiver comigo e quiser divulgar para os amigos, e algumas outras informações importantes ali para tirar um pouco mais de dúvidas sobre a minha carreira. Redes sociais, eu sou Cristina Gremio em todas elas, meu sobrenome é alemão, porque pelo lado de pai eu tenho bastante imigração europeia, e a do pai do meu pai era Gremio, que é alemão, e escreve G-R-A-E. Não falo nada de alemão, mas diz que o A-E em alemão pronuncia E, por isso que a gente pronuncia Gremio e não Graemio. Eu sou Cristina Gremio, procura Cristina Gra nas redes sociais, já vai cair nas minhas redes, é o primeiro perfil que aparece sempre, eu tenho bastante seguidor, então fica mais fácil. Recuperei meu selo de verificado do Instagram, que tinha sumido estranhamente no dia 16 de agosto, o dia que começou a campanha de primeiro turno. Nem a Meta conseguia explicar, mas 1 mês depois me devolveram, eu consegui voltar a ter tração na internet, e atribuo a isso e ao serviço muito exemplar dos voluntários que vieram comigo, cerca de meia dúzia, especialistas na área de marketing digital e que me conseguiram fazer furar a bolha no digital e chegar aos eleitores curitibanos, direcionando mesmo, depois que eu tinha já alguma receita ali sobrando, impulsionando meus conteúdos para curitibanos, porque eu tinha uma gama de seguidores de todos os estados, tenho
uma campanha enorme no Brasil inteiro, votem em Cristina em Curitiba, mas os curitibanos mesmo não sabiam que eu era candidata. Então, agradeço demais por terem me ouvido, por abrirem essa oportunidade para falar e responder dúvidas. Não pretendo ser a gestora exemplar na gestão técnica por conhecimento técnico, mas por colocar pessoas técnicas ali que farão a diferença, não tenho dúvida nenhuma. E só para finalizar, primeiro dia de governo, a gente já tira as placas de 30 e 50 e vai reorganizar os limites de velocidade, reordenar os radares. Se tiverem excesso, nós vamos diminuir. Se tiverem em quantidade suficiente, vamos colocar em locais visíveis e sinalizados para que a gente possa, pelo menos, se deslocar pela cidade. Mas vamos atrás das outras melhorias necessárias para destravar Curitiba e termos, de novo, orgulho da nossa cidade. Obrigada. Candidata, o LIDE Paraná agradece aqui a sua participação, a sua transparência e desejamos boa sorte nessa reta final da sua campanha. E eu quero lembrar, gente, mais uma vez, amanhã nós teremos aqui o candidato Eduardo Pimentel, ele terá o mesmo tempo, as mesmas condições, reforçando que o LIDE traz esse debate para contribuir com o setor produtivo, para que vocês possam conhecer as propostas e conhecer um pouco mais cada candidato de forma totalmente isenta, respeitando a opinião de cada um dos senhores. Então, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.